Novaes. E a pedido de alguns amigos meus que são músicos e algumas pessoas também que me acompanham, né? Eu decidi criar um tutorial de como fazer uma pintura com acabamento em glitter, tá? No caso, no violão. Essa pintura, eu já adianto que ela também serve para guitarra, né? Então você pode fazer no seu violão, na sua guitarra, em qualquer instrumento que você tenha, tá bom? No caso, como vocês podem ver, eu fiz essa pintura no Tajima California, tá? Ele era um instrumento que estava parado já há um bom tempo na minha família e por isso eu resolvi arriscar, né? Eu parti do princípio de que se ficasse uma pintura ruim, eu esconderia. Se ficasse bom, mas o som ficasse ruim, porque existe, e não é lenda, né? Isso é real, de que quando você faz uma pintura, você pode alterar o som do instrumento. Não necessariamente ficar ruim, mas ele altera, né? Então é bom pensar bem antes de fazer qualquer tipo de pintura. Mas como ele era um violão velho, eu decidi arriscar. E eu tentei seguir algumas dicas de algumas pessoas e ficou bom o resultado. Então eu decidi passar para frente. Então eu quis trazer esse tutorial para vocês, para que se vocês quiserem fazer esse acabamento no seu violão ou no seu instrumento, você faça, tá bom? Então a minha dica primeiro é o seguinte, se você puder testar num violão velho antes, como eu fiz aqui, primeiro eu fiz num violão velho, né? Para depois você ir pro seu violão principal é o ideal. Se você já manja de pintura, entende, né? Você pode tentar também. Então antes de seguir pro tutorial, né? Eu quis dar essas dicas para vocês, tá? Como vocês podem ver, ficou um acabamento bem legal. Não sei se você consegue enxergar aí o efeito do brilho do glitter, porque às vezes a câmera não pega, né? Mas pessoalmente fica bem bacana. O legal do efeito do glitter é que ele ilumina bem no sol, então ele dá um efeito bem bacana, assim. E à noite também, se for tocar numa igreja ou for tocar num lugar com uma iluminação diferente também, ele dá um efeito bem bacana, tá bom? Eu quero dizer que ele ainda não está terminado, né? Eu acredito que ainda vou passar mais um pouco de verniz nele. E ainda preciso levar no luthier para dar uma limpada nas casas, né? Arrumar os trastes, mexer na pestana e no rastilho dele, né? Comprei alguns acessórios, como vocês podem ver, então a ideia é ficar glitter com detalhes preto, tá? E vamos ver se o som vai ficar bacana, né? Salve galera, vamos começar o tutorial. Antes eu queria dizer que, assim, como eu não sabia, na verdade, como que ia ficar o meu violão, então eu acabei não gravando, até porque eu não tinha a pretensão de postar ele na internet, nem nada, porque eu nem sabia como ia ficar, se ia dar certo ou não, até porque, como eu falei, eu não sou profissional, tá? Mas, como ficou bom e a galera pediu, então eu vou fazer um tutorial. Só que a única coisa que eu tenho agora são as fotos, né, do processo, então eu não tenho os vídeos fazendo aquele violão. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular nesse outro violão, que peguei um violão qualquer aqui, só pra gente simular, tá, o processo do que eu fui fazendo, tá? Pra vocês poderem ir aplicando no violão de vocês, tá bom? Bom, o primeiro passo que eu fiz no meu violão foi tirar tudo, tá? Tirar todos os componentes do violão é muito fácil, tá? Então você só vai precisar de uma chave, né? Pegue algumas chaves aí na sua casa. De preferência, cubra o local onde você for apoiar o violão, um lugar liso, e cubra com alguma coisa, uma toalha, um pano, alguma coisa, para não ficar dando pancada nele, ele não ficar batendo em algum lugar e poder machucar mais, tá? Então você vai fazer o quê? Você tira as tarraxas, vai ter que tirar as tarraxas, tá? Porque como é ferro, né, e a tinta, eu não sei nem se a tinta é apropriada para isso, então o ideal é tirar as tarraxas, tá? Você vai tirar o prezinho dele também, do captador, tá? Então desparafusa, tira, despluga aqui dentro, geralmente alguns violões são plugados, né? Se o seu violão não tiver pré, pode tirar, tira as cordas, tira os pinos. Aí você pode deixar o rastilho, se você for usar esse mesmo, não tem problema, porque depois a gente vai cobrir. E pode deixar a pestana também, tá? Se o seu violão tiver as roldanas, o que são as roldanas? As roldanas são essas pecinhas que geralmente vêm presas para colocar as correias. Então você tira as roldanas também, tá bom? E despluga e tira todos os jacks, os P10 aqui, essas entradas, tá? Você vai tirando tudo isso daí, porque isso daí geralmente a gente não vai pintar. Se a sua ideia é não pintar isso, né? Então você vai ter que tirar tudo, tá bom? Bom galera, aqui é o segundo passo, tá? Depois de ter desmontado tudo,
tá? Simulando que isso aqui esteja tudo desmontado, a gente vai fazer o que? A gente vai lixar o violão, tá? Ou sua guitarra, o que você tiver aí, tá bom? Por que que é importante lixar? Eu não sei se você tá vendo, mas esse violão aqui, ó, ele tem tipo um verniz, né? Que veio de fábrica. Quase todos os violões vêm com esse verniz. Por que que tem que tirar isso daqui? Porque a tinta ela precisa aderir bem na superfície e esse verniz ele pode atrapalhar. Então você vai lixar bem. Qual lixa eu usei? No caso eu usei essa daqui, ó. Tá até usada, você pode ver que ela foi na que eu usei no meu violão mesmo, tá? É uma lixa 220, tá? Não sei se você vai conseguir ver aí. Uma lixa 220 de madeira, uma lixa de madeira, tá? Então o que que você vai lixar? Vai lixar tudo, tá? Obviamente que se você não for tirar o cavalete, não lixe o cavalete, não precisa, tá? Você não vai lixar as casas do violão e você vai lixar somente onde você vai pintar. No caso, no meu violão, eu não pintei o headstock, tá? Aqui ele é pintado, então provavelmente eu pintaria se eu fosse fazer nesse, tá? Então eu lixei todo o tampo dele, as laterais, a parte traseira e eu lixei também o braço dele na parte de trás, que foi onde eu pintei. Então todas as áreas que você for usar tinta, você vai ter que lixar, tá bom? Ah, você me pergunta assim, Rick, eu vou precisar lixar até sair toda a tinta da madeira, tem que sair tudo. No meu caso, no meu violão eu não fiz, tá? Eu só lixei até tirar todo o verniz. Ele tem que ficar bem sequinho, bem sequinho mesmo, não pode ter esse verniz, tá bom? Então você vai lixando, tá? A lixa é bem tranquila, você corta em um quadrado bom assim e vai lixando e vai limpando, tá? Quando tiver tudo sem esse verniz e todo esse acabamento tiver saído, aí a gente vai pro próximo passo, tá bom? Você lixar com a lixa de madeira, tá? Que eu fiz no meu violão, tá? Deixei bem limpinho, tá? O que a gente vai usar? Você pode usar um pano desse daqui, ó. Não sei se é Perflex ou como que chama, tá bom? Eu usei, você pode usar ele molhado ou um pouco úmido. Você vai limpar ele inteiro para tirar o pó da lixa, tá? Porque você foi lixando, né? Você usou a tinta de madeira e você vai tirar todo o pó dele. No final, eu lixei de novo com a lixa 220, lixa d'água, tá? Por que que eu usei essa lixa aqui? No meu violão, ele tinha umas batidinhas, tá? Então tinha umas pancadinhas que elas ficavam mais fundas. Então, provavelmente, eu imaginei que se eu pintasse daquela forma, mesmo que já tivesse saído o verniz, essas pancadinhas iam ficar marcadas na tinta. Então o que eu fiz? Nas partes que tinham, né, você pode cortar o quadradinho, assim, ó. E aí você corta o quadradinho. E eu fui lixando as partes que elas tinham a pancadinha, onde estava descascado, onde tinha um relevo. Onde tiver, que não tiver uniforme, você lixa de novo. Depois, você pode novamente usar o Perflex, usa um outro, né? Eu optei usar com álcool, tá? Usei álcool assim mesmo, bem pouquinho, tá? Bem pouco mesmo, e fui limpando e deixei secar, tá bom? Bom, galera, depois que ele tiver todo lisinho, que ele já tiver tudo lixado, tá? A gente vai para a parte de isolar os componentes ou as partes que você não vai pintar, né? No meu caso, por exemplo, eu não pintei o cavalete, não pintei os braços e também não pintei o headstock, tá? A parte frontal dele. Então o que eu fiz? Eu isolei o cavalete, isolei o headstock e isolei o braço da parte frontal dele, todas as casas, tá bom? O que você tem que se atentar nessa parte? Você tem que tomar cuidado, tá? De fazer a dobra exatamente até aqui, ó, tá? Ó, marcar certinho aqui e dobrar para dentro e depois dobrando esse buraco aqui, porque senão a tinta vai entrar aqui dentro. Você isola também, tá? O buraco do prezinho. Isola também a boca. Como você pode isolar a boca? Você pega a tinta invertida e vai passando assim, ó. Depois cola por cima aqui e isola a boca, tá? Se tiver algum outro buraco onde entra, por exemplo, aqui atrás, né? Alguns violões eles têm a entrada aqui do P10, né? Da onde vai o cabo do P10 aqui, então você pode isolar também. Isola tudo, você vai fazendo isso direitinho aqui, tomando aquilo que eu falei, tomando sempre o cuidado de deixar a lateralzinha aqui, ó, onde tiver marcação, tá? Que nem essa marcação lateral aqui, ó, de vir com a tinta até aqui. Porque o que acontece? Se você passar muito com a fita, na hora que você passar o spray, quando você tirar, vai ficar ainda na cor antiga,
tá bom? Então é importante que você tome bastante cuidado nessa parte e faça o contorno certinho. Por exemplo, aqui no headstock, ó, ele não pode ficar na parte preta, tem que ficar certinho aqui nessa parte do cavalete, no caso, desculpa, tá? Tomando cuidado de sempre ficar bem ajustado, porque depois na hora de pintar, se você passar, na hora de passar o spray, na hora que você tirar, você vai ver que ainda vai ter tinta do violão antigo, tá bom? Então tem que tomar esse tipo de cuidado, galera. Bom, galera, depois que você tiver isolado todas as partes que você não for pintar e tiver se atentado a ver se não passou, né, se a fita crepe ou a fita que você for usar, ela não tiver passado para a parte onde você for pintar, tem que tomar esse cuidado, tá? A gente vai começar a parte da pintura. O que a gente usa primeiro, tá? Você pode aplicar a sua tinta, a tinta que você quer usar direto? Pode, mas, né, é sempre indicado, né, me indicaram antes a usar um fundo, né? Ele pode estar escrito fundo, pode estar escrito primer. No caso aqui, eu usei tudo dessa marca, tá? Com exceção do verniz que vocês vão ver depois. Eu usei essa marca Rust-Oleum, tá? Dizem que é uma marca muito boa, ela escorre pouco, né? Ela tem uma durabilidade boa e ela rende bastante, então eu optei por esse spray da Rust-Oleum, tá? No caso, como eu ia fazer metálico, prata, né, com glitter, eu optei por um fundo cinza, mas aí você pode ver a cor que você vai usar e tentar usar um fundo mais ou menos da mesma cor, tá? Então eu usei esse daqui. Onde eu comprei? Eu comprei ele na Sodimac, tá? Eu não sei se tem Sodimac na sua cidade. Eu só tinha encontrado na Sodimac e no Mercado Livre dessa marca, tá? Não é tão fácil de achar, mas também não é impossível. Então, se você puder optar por essa marca, é uma marca muito boa, tá? E então a gente usou esse imprimante fundo. Por que o imprimante? Porque, pelo que eu li, né, eu não sou pintor e quem estiver assistindo, se vocês tiverem mais conhecimento que eu a respeito disso, vocês podem falar aí, tá bom? No caso, o fundo, ele prepara, né, o material, o tampo, aqui no caso o tampo do violão, as partes onde a gente for pintar, para vir a tinta final. Né, ele dá uma aderência maior, evita de escorrer, evita de danificar, evita de craquelar a tinta depois, a tinta quebrar quando você estiver usando, tá? Então é importante usar esse fundo preparador aqui, tá? No caso, eu usei dessa marca. Como que eu fiz, tá, gente? Eu não pintei com ele deitado assim, tá? Por quê? Se você pintar desse jeito, você vai ter que pintar, esperar secar para poder pôr a mão, para depois virar ele, tá? E pintar os outros lados não é interessante fazer desse jeito, eu acho que perde muito tempo. O que eu fiz? Eu pendurei o violão, tá? Peguei a parte aqui, ó, da tarraxa, tá bom? Né? Que vai estar o buraco aqui. Então eu passei um gancho aqui, tem que tomar cuidado para não machucar aqui. Passei um gancho e pendurei num lugar alto, tá? Dê preferência, eu sei que é difícil, mas dê preferência para um lugar fechado, porque o que acontece? Se na hora, durante a secagem, tá lá pendurado e pousar um bichinho, alguma coisa assim, vai colar, tá? Pode voar pó se você tiver cachorro, em lugar aberto, alguma coisa assim, então opte por um lugar fechado. No meu violão não tinha onde pintar, eu tive que pintar na laje da minha casa, então eu só tentei cobrir as laterais assim e pintei, tá bom? Então como que eu fiz? Eu pintei e deixei ele assim, pendurado, tá? E aí eu ia em volta do violão, eu ia em volta dele, passando o spray, tá? Eu fiz sozinho? Não, então se você tiver como alguém te ajudar, faça. Peça ajuda, porque às vezes duas pessoas olhando são melhores do que uma, né? Às vezes você não viu, deixou passar alguma coisa durante o processo de pintura e a outra pessoa tá lá para te ajudar. No meu caso, a minha esposa, ela me ajudou. Na verdade, ela pintou boa parte do instrumento, tá? Ela é muito boa com isso, então ela me ajudou bastante. Como que eu pintei, tá? Também não sou profissional, como eu falei, mas eu tentei seguir a recomendação da lata, ali atrás você vai ver que tem algumas recomendações. Eu dei 30 centímetros de distância, mais ou menos, tá? E fui passando em Z, tá? Na horizontal, assim, ó. Por quê? Onde algumas coisas eu li que era o jeito certo de passar. Eu entendo que se você ficar parado assim, ó, parando, vai escorrer porque vai acumular tinta e a tinta vai escorrer. Então sempre vai passando assim, tá? Como que eu pintei o imprimante? No caso eu usei duas camadas, tá? Então eu fiz ele inteiro, nós fizemos ele inteiro, esperamos 10 minutos, tá? E depois fizemos de novo e aí esperamos mais 10 minutos, tá bom? E agora a gente vai... E agora, na verdade, eu vou passar uma fotinha aí de como ficou depois que a gente passou o primer, né? Ou o fundo, como você quer.
Bom, galera, depois de 24 horas que tava seco, o que eu fiz, né? A gente passou o primer, ficou cinza, ficou legal, a gente viu que não escorreu, ficou bom, a gente guardou 24 horas. No outro dia eu peguei, tá? Já tava sequinho, podia pôr a mão, pegar normal ele, tá? O que eu fiz? Eu lixei de novo, tá bom? Eu usei essa lixa d'água 400, tá? Passei bem pouquinho, só pra alisar. Às vezes por causa da tinta, umas bolinhas, alguma coisa assim pode dar. Então eu fui e lixei toda a parte que eu pintei com a lixa 400. Lembrando que aqui vai estar os adesivos, vai estar tudo tapado, tá? As partes que você não vai pintar, tá bom? Lixei de novo. Depois que eu lixei, peguei outro paninho desse aqui, ó. Peguei outro paninho desse, passei com álcool de novo, esperei secar. Depois que eu esperei secar, aí eu fui pra tinta mesmo, pra tinta principal, tá? Que é a que você vai ver agora, tá bom, galera? Bom, galera, para aplicar aquele efeito metálico, tá? O que a gente fez? Antes do glitter, tá? Eu usei essa tinta metálica aqui da Rust-Oleum. Ela vale as mesmas especificações, a mesma coisa que eu fiz no fundo lá, que vocês viram as dicas, servem para cá, tá? Também comprei na Sodimac. Não foi tão fácil de achar, tive que ir em outra Sodimac, mas não é difícil de achar. Também no Mercado Livre, galera, você pode encontrar. Ela tem uma durabilidade boa, usei no violão inteiro, deu pra fazer 2 demãos e ainda sobrou 1/4 da tinta, tá? Ainda tem tinta aqui. Então como é que eu fiz? Mesma coisa, tá? Pendurado ainda, sequinho, depois de lixar pendurei de novo, usando a lixa 400, né? E apliquei. E a gente aplicou novamente. Mesma coisa, tá? 30 centímetros de distância em Z e deixamos lá. Quantas demãos eu dei? Tá? Eu dei uma demão, esperei 30 minutos e depois dei outra demão também para completar. E aí você vai ver agora o resultado que ficou quando a gente pintou ele de metálico, tá bom? A parte do glitter. Muita gente me perguntou falando, mas você pegou glitter de pozinho, aqueles que vendem em mercearia e foi jogando? Não, eu usei uma lata de spray glitter, tá bom? Essa lata também é da Rust-Oleum, ela também vende na Sodimac, não é tão difícil de achar, também vende na internet, tá bom? Tem glitter dourado, glitter prata, glitter preto, só procurar lá, tá bom? E aí você pode usar para fazer esse efeito. Como que eu fiz? Mesma coisa, tá? Eu esperei 24 horas, já podia pôr a mão, tudo bonitinho. Tem uma galera que diz que até menos tempo, dizem que no mesmo dia você já pode aplicar o glitter por cima, que não tem problema, tá? Mas eu preferi usar só no outro dia, tá? Eu não tinha pressa, acho que é importante não ter pressa para fazer esse tipo de trampo. Então depois de 24 horas eu fui e nós aplicamos o glitter, tá? Mesma coisa, mesma dica anterior, tá? 30 centímetros de distância e vai aplicando. Qual que é a diferença? Para fazer um efeito legal, você pode usar o quanto de glitter você quiser para dar o efeito. Eu usei a lata inteira, tá? Eu usei a lata inteira, então assim, a lata acabou, tá? Então assim, fica um efeito bem legal porque é bastante glitter. Tenta passar de uma forma uniforme, tá? Em todas as partes. Como que eu fiz? Eu dei uma camada leve de 10 minutos, né? Minha esposa, no caso, que ela estava fazendo. Ela deu uma camada bem leve de 10 minutos e aí a gente só foi para borrifar o glitter. Depois de meia hora, tá? A gente pegou o glitter de novo e fez mais uma camada, tá bom? E depois de meia hora a gente fez mais uma camada, então a gente deu 3 camadas e acabou com a lata, tá bom? Bom, galera, o próximo passo é a aplicação do verniz. Assim como esse violão aqui tem um verniz, tá? É importante a gente usar um verniz também. Eu procurei um verniz da Rust-Oleum, porém não encontrei, então eu acabei usando esse verniz nacional mesmo da Souvenir, tá bom? Ele é aqui natural brilhante, esse aqui você acha em qualquer lugar, esse aqui é bem fácil de achar, tá? Por que usar o verniz? Depois que a gente pegou o violão, a gente percebeu que o glitter ficava saindo um pouco na mão, sabe igual quando você tá na escola, que o glitter ele solta um pouco assim? Ficava assim, e não é legal, né? Imagina, você tá tocando e tal, ou alguém for pegar o violão e tal, fica com glitter, né? E fora que ficou meio áspero, sabe?
Então o que a gente fez? A gente passou o verniz, tá bom? Para dar uma camada. Para que o verniz? Para proteger, tá? E também para proteger do glitter ficar soltando e dessa porosidade, tá? Então a gente aplicou essa camadinha de verniz da Suvinil. Eu usei a lata inteira, mas eu acho que eu poderia ter usado mais, tá? Depende do efeito que você quer dar. Se você quiser aquele efeito espelhadão mesmo, igual esses violões de fábrica, assim, eu acho que tem que usar mais, tá? Mas eu usei só uma lata, eu usei uma lata inteira em 3 demãos, tá? Fiz 3 vezes, 3 processos, né? E assim, mesma coisa, tem que tomar muito cuidado, porque verniz escorre fácil, tá? Pelo que eu tava lendo. Então, nós tomamos esse cuidado de ir passando aos poucos, sem pressa, uma camadinha leve, depois outra camada. Porém, a lata acabou. Fez um efeito legal, tá? Mas não ficou espelhadão, não. Acho que teria que passar mais para ficar espelhado. Mas ficou legal. E agora a gente vai para a parte final, que seria só a parte de lixar de novo, né? Lixar o verniz para dar o acabamento, tá bom, galera? Depois que acabou o trampo, tá? Que a gente já tinha pintado, a gente viu que chegou num resultado legal. A gente passou o verniz, porém o verniz ele tem uma tendência, depois vocês podem pesquisar aí, a formar uma coisa chamada casca de laranja, tá? Fica como se fosse, se você olhar a casca da laranja, fica umas ruguinhas assim, né? E ele ficou com umas ruguinhas. Então para tirar essas ruguinhas, me indicaram, né? E eu usei essa lixa 2000, tá? Existem lixa abrasiva, que é para isso também, mas a 2000 resolve. E aí você, né, usa, como é uma lixa d'água, né? A gente foi molhando e usando bem de levezinho, você pode pôr um pouquinho de detergente se quiser, e vai bem de levinho para tirar essa casquinha a mais que sobrou, tá? Depois que a gente usou isso, ficou bem liso, tá? Tipo, não ficou mais áspero, ficou uma coisa bem legal, um acabamento bem bacana, tá bom? E aí depois desse processo que você lixou, é só secar ele com um pano de novo. Eu só usei Perflex, tá? Mas pode usar estopa, alguma coisa que não suja, alguma coisa bem limpinha, pode usar, tá? E aí passamos o Perflex e aí a gente tinha o resultado que vocês viram lá do nosso violão, tá bom?